O presidente Pedrinho deu nova entrevista e voltou a criticar a pressão que vem sofrendo pela venda da SAF. Benjamin Garré e Paulinho vêm se destacando no treino e podem ser as novidades, né, para a estreia domingo. Tem também, vamos ver como é que tá o nosso adversário de domingo aí, a preparação deles e muito mais. Vem comigo que eu te conto depois da nossa vinheta. Simbora! Salve, salve, família vascaína, amigos e amigas do Vascão aí. Aqui é Benjamin Júnior, que está de volta na área para mais um vídeo, para mais um conteúdo de Vasco da Gama. E eu já peço aquele checklistzinho que vocês estão fartos de saber aí, né? Que é o like, que ajuda muito a divulgar esse vídeo aqui e a recomendá-lo para mais vascaínos. Caso esteja chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Mas eu te convido, ó, clica aqui no botão inscrever-se, vem fazer parte aqui do nosso time aqui. Tá beleza, galera? E se tu é brabo, esquece não, compartilha aí no seu grupo de WhatsApp, manda para um amigo aí que vai ajudar demais, viu, galera? Uma metazinha hoje, ó, fácil, 20 likes, tá bom demais, tá bom? A gente bateu hoje 1.390 e vamos ver se até o final da semana a gente fecha esses 1.400 aí, eu conto com você, tá bom, galera? Dá uma olhada e vê se bateu os 20 likes aí já, se não for, senta o dedo aí, beleza? Vamos lá, gente, nosso presidente, o menino Pedro Botox, falou mais uma vez, né, e a pauta foi SAF, né? E aí foi pro GE e aí eu venho trazer para você aqui a matéria na íntegra, tá? Vamos lá. E as negociações com investidores? O Vasco vai revender as ações para a SAF? O presidente Pedrinho voltou a responder sobre o tema em meio ao crescimento das cobranças por parte de torcedores que impulsionam a campanha #RevendaJá em publicações do clube e comentários nas redes sociais. Abre aspas para o presidente. As pessoas me dão o direito de errar. Surgiu a #RevendaJá. Elas me dão o direito de chamar alguém e vender. Vem, vem. Não é assim. Senão, mais uma vez, eles querem que a pessoa que coloque na frente do Vasco e se livre. Se eu entrei nesse compromisso, eu tenho que ter responsabilidade. Minha responsabilidade é muito grande, disse o Pedrinho. Se tivesse um investidor, a parceria já teria sido feita. Tem mais NDAs assinados com fundo e empresários, né? Vende para quem? Vende de qualquer jeito, né? Completou. Pedrinho ainda acrescentou sobre o assunto. Tem que entender bem quem realmente tem interesse em ser investidor ou que muitas vezes usa a marca do Vasco. Beleza? Aí também aqui ele falou sobre iluminação, vou trazer aqui rapidinho, depois vou comentar, tá bom? O Vasco investiu em melhorias na iluminação de São Januário que devem estar prontas até a estreia da equipe no Brasileiro contra o Santos, no próximo domingo. O sistema será adequado às normas da Conmebol e também vai contar com show de luzes, como nas grandes arenas. Pedrinho explicou que a obra era um desejo antigo da gestão, mas que só mandou investir nas melhorias depois de conversa com os jogadores do elenco, como Felipe Coutinho e Léo Jardim. A questão da iluminação, é bom deixar claro, isso era um desejo da gestão. Eu via os jogos e me incomodava muito. Depois de alguns jogos, eu chamei o Coutinho, perguntei para ele se tinha alguma interferência no jogo. Porque lá de cima, vendo, pensei, cara, está muito escuro. Visualmente é ruim. Não é bom a imagem pra gente. Não é a imagem de ver o jogo, não, mas parece, né? Não é a melhor imagem, mas parece que o estádio está escuro. Me incomodava. O Coutinho falou que estava um pouco escuro. E o Léo Jardim reclamou um pouquinho do postamento de alguns refletores. Explicou. E aí nós começamos a iniciativa respeitando a governança, né, de direcionar um dinheiro para o investimento dos refletores. Quando surge essa oportunidade, me surgiu o desejo de fazer aquele jogo de luz e tal. Tudo isso tem um custo, mas eu acho que vale a pena. Não é porque depois vai fazer obra no estádio que a gente não pode fazer algumas melhorias, né? Obviamente a gente classifica para a Sul-Americana e tem alguns cumprimentos sobre a questão da iluminação. Então agora vamos comentar o que o Pedrinho falou aí sobre a venda da SAF, depois eu falo de iluminação, né? Que ele está sendo pressionado, todo mundo já está falando, revenda, começa a crescer uma pressão, e isso, gente, de fato leva ao erro. Acho que ninguém tem que pressionar por a revenda, não. Eu quero sim que o Vasco seja revendido, mas que tenha, dessa vez, que seja um investidor que venha realmente para ser campeão no Vasco.
e que depois ele pense em ganhar o dinheiro. Se for, não precisa. Pô, vai montar outra coisa, compra uma rede de supermercado, vai investir em criptomoedas. Tudo bem que as empresas elas surgem, né? Falo isso, sou administrador de empresa. As empresas elas têm a única e exclusiva finalidade de gerar lucro. Isso é o objetivo de uma empresa. Monta a sua empresa para quê? Para isso. Senão você monta uma ONG, né? Uma instituição filantrópica. Agora a empresa ela tem que dar lucro. Só que no campo do futebol, esse não é a qualquer custo. Dá lucro, mas se você não gerar também um desempenho esportivo, e aí é aquele ciclo vicioso, né, que a gente sabe, né, melhora-se o campo e bola, você melhora os ativos do clube, né, que são os jogadores, você participa de mais campeonatos, podem ganhar títulos, então são melhores investidores, são melhores patrocinadores, melhores contratos de TV, e você vai. Agora, em contrapartida, se você fala, não vou gastar porque eu quero lucrar, o time é ruim, o time rebaixa, o seu ativo é desvalorizado, o clube perde valor de mercado e assim vai. Então no futebol você precisa estar figurando sempre lá em cima, tá? E para a torcida você precisa ser campeão, senão não faz sentido torcer. Para que eu vou torcer para uma empresa, sendo que na hora H os caras não querem ser campeão? Tá? E aí tá aí, o John Textor foi campeão no passado, né? Já investiu mais o Botafogo não pode ser o time brilhante que foi, mas não foi por falta de dinheiro, porque os caras colocaram dinheiro lá, tá chegando em quase 600 milhões de investimento esse ano. Voltando aqui pro Pedrinho, eu sou o seguinte, gente, eu acho que sim, que pro Vasco pagar 1,4 bilhão em dívida precisa ter um investidor. E outra, eu que gostaria ainda de rapidamente voltar a comemorar um título aí de Libertadores, de Brasileiro, igual o Botafogo fez aí no ano passado. Por que não? O Botafogo estava atolado igual o Vasco. Então, é totalmente possível. Mas não concordo de apressar as coisas aí, não. Vamos fazer as coisas como tem que ser feitas, né? Passando por todas as etapas, olhando os investidores direitinho, né? Investigando, para a gente não errar novamente. Não dá, não tem mais uma mínima margem para erro, tá? Então, jamais vou colocar essa hashtag revenda já, não quero pressionar ninguém. Agora, enquanto ele for presidente, ele vai conviver com as críticas. A gente tem que ver aqui o que ele está fazendo. Na parte administrativa, o que o Pedrinho fez desde que assumiu, tá? Ele impetrou aquela liminar onde retomou o controle da SAF, e isso foi fundamental. A 777 já não estava pagando mais ninguém, aquele time da 77 era horrível, né? Os caras fizeram umas compras aí de João Vitor, de Adson, né? Umas compras do Cleiton, umas coisas assim totalmente superfaturadas, que até hoje ninguém explicou. O Vasco eles não iam ter condições de fazer o aporte em setembro, enfim. Então a retomada do Pedrinho foi muito importante, ainda que as contratações do Pedrinho sejam muito ruins, né? Porque o time que o Vasco joga hoje é praticamente o da 777, né? Léo Jardim, 777. PH é da 777. João Vitor da 777. Aí o outro zagueiro, não, esse já é do Pedrinho, né? O Lemos ou Freitas aí. Piton é da 777. O Hugo Moura, se não me engano, ele veio, foi exatamente. Foi o Matos que ainda trouxe, então da 777. Paulinho também. Coutinho não, o Coutinho já é do Pedrinho. Garré também, o Nuno e o Verrete lá é da 777. Então, mais da metade do time, se você contar os reservas, então, é uma enxurrada, né? É um time ainda que era horrível da 777. Então, as janelas do Pedrinho foram muito ruins, muitos jogadores, né, ruins. E eu tô falando aqui de Garré e de Nuno porque chegaram agora, mas daqui a pouco, assim, eles não provaram muita coisa ainda, né? O Nuno ainda deu alguma esperança pra gente, mas o Garré ainda não. Então eu tô me antecipando e colocando eles aqui como contratação do Pedrinho e que realmente tiveram algum êxito aí, mas ainda o recorte é muito pequeno, a gente vai ter que esperar um pouco mais. Tá bom? E os que estão ali perto de voltar, né, que é o Adson, o DVD, também da 777. Então, assim, a gestão de futebol do Pedrinho é ruim. Agora, a gestão administrativa, jurídica, essa eu já acho que é interessante. A outra parte, a recuperação judicial. A recuperação judicial, ela tem esse risco desde que você faça um planejamento e você já tenha a má fé de não pagar. Se você faz um plano sério, conservador, e você respeita
respeita o teu orçamento, se você chama um time, ó, eu quero que vocês peguem o Vasco, analisem as finanças dentro de um conservadorismo, não adianta você falar, não, ó, a gente vai chegar pelo menos nas quartas de final da Copa do Brasil, então conte com essa receita aqui. Isso é errado. Você não pode contar com receita que ainda pode acontecer, igual venda de jogador. Precisamos vender 150 milhões de jogador. Essa, pelo menos, você pode vender, você pode decidir vender. Você vende 2, 3 até você conseguir essa receita. Mas aqui, custo, né? Se você coloca aquilo ali no seu orçamento, você se torna obrigado a vender. Então, vai passando o tempo aí, você vai apertando a corda e você perde até o poder de barganha. Por exemplo, o Ryan tá aí, né? É o nosso principal ativo aí, a gente torce muito para que realmente ele venha a ser vendido, mas por um dinheiro legal, né? Agora, se começar a apertar, a arrochar, eu tenho medo de que o Vasco veja desesperado e abaixe o preço aí do Ryan. Tá? Então a recuperação judicial ela é importante, ela é uma coisa boa para a empresa, você mostra para o mercado que você está se recuperando, que você tem intenção, você homologa isso na justiça, entendeu? Você deixa seus patrimônios pessoais como garantia, então é uma coisa muito séria que deve ser levada. Então essa parte de reestruturação financeira, eu já acho que o Pedrinho está indo bem e está indo de fato com responsabilidade, falando, né, e cumprindo a palavra, né, que ele tão forte, né, tão veementemente, né, disse quando ganhou a eleição do Vasco. Falou que vai fazer coisas, inclusive que muita gente não vai gostar, porque quando você aperta o cinto, usa uma austeridade ali e tenta garantir as coisas, haja o que houver, né, sem sofrer pressão, a parte enorme da torcida não vai estar de acordo. E porque isso é uma medida impopular. Popular, ok, você trazer bons jogadores e tudo mais, fazer um time campeão, beleza. Só que aí deixa o quê? Igual o Dinamite, né, nosso saudoso, salve Dinamite. Em 2011 a gente foi campeão. Foi campeão brasileiro, nós fomos vice-campeão brasileiro num roubo do Bassols em 2 jogos contra o Flamengo, fora os outros, né? 2012 fomos com a Libertadores, também foi um time maravilhoso. Mas olha depois disso, fomos rebaixados em 13, mal conseguimos subir, né? Aí 14, jogamos uma Série B que mal conseguiu subir, chegou em 15, rebaixado, mal conseguiu subir em 16, aí em 17 estávamos rumo, aí daqui a pouco deu o Zé Ricardo veio, deu aquela arrancada, fomos para a Libertadores. 18 a gente foi humilhado na Libertadores, brigou para não cair no Brasileiro 18, fomos até a última rodada para não cair em 19, em 20 a gente caiu. 21 a gente não conseguiu subir, 22 a gente subiu na Bacia das Almas, 23 fomos até a última rodada para não cair, e só ano passado, quando o Pedrinho assumiu, com toda a dificuldade, que a gente ficou em 10º lugar, né? Melhor posição desde 2017. Então, essa é a parte. Sobre iluminação, que bom que arrumaram essa iluminação aí, porque já tem uns 5 anos aí que essa iluminação ela é precária, sempre incomodou. Quem está em São Januário não vê tanta diferença assim, né? Lá em loco, mas na televisão é muito feio, né? O gramado de São Januário é feio. Mas o cara é um tapetinho, não sei o que lá, mas não pode ter aquele aspecto todo manchado, tá parecendo que tem vitiligo, né, o gramado, então não pode. Então que bom que fez essa mudança aí, esses ajustes aí, tá bom? Vamos seguir em frente aqui, galera. Paulinho e Garré agradam Carille nos treinos e devem ser titulares contra o Santos, tá bom? Então, assim, eu vou trazer logo aqui até uma provável escalação. Tava muito parecido, assim, muito evidente que esses dois seriam aí, né? O Paulinho, nos últimos 2 jogos contra o Flamengo, foi titular, né? Então, eu também apostaria no Paulinho ali. E vou te falar dele, do Tietê, do Jair, eu acho ele mais jogador. Se ele se pôr em condições físicas, né, eu acho que ele vai ser sim o titular ali. O retrato que a gente tem do Paulinho em 2023, para mim, o jogador principal daquela arrancada ali foi o Paulinho. Incrível, cara. Ele e o Verratti, obviamente, né? Então, o Vasco tem um esboço de time aqui, o seguinte: Léo Jardim no gol, a nossa linha defensiva com PH, João Vitor, Maurício Lemos e Lucas Piton. Aí vem aqui Hugo Moura e Paulinho. E depois nos nossos 3 ali meias atacantes, Coutinho centralizado. À direita, Benjamin Garré. À esquerda, Nuno Moreira. E no comando de ataque, Pablo Verratti. Esse é o time também que eu gosto, é esse aqui. Ponto final. Não trocaria nada. É isso aqui, ponto final. Com o que a gente tem hoje, tá?
tá? Aí você pode também ver ali Paulinho ou Tietê. De repente o Tietê esteja numa fase melhor, tá? Mas assim, como eu falei, fisicamente bem, eu acho o Paulinho mais importante, tá? Ele leva o time mais pro ataque do que o Tietê. Tá bom, galera? Já o nosso adversário, o Santos, né? O Neymar já tá fora, já tá decidido já. O Santos vai voltar ele pra transição ali para poder preservar e voltar realmente quando não sobrar a menor dúvida sobre a condição física dele. Tá? Mas dois jogadores ali titulares, que é o Tomás Rincon e o Soteldo, voltaram da data FIFA, jogaram pela seleção da Venezuela e vão ser avaliados. Tá bom? O volante Tomás Rincon e o atacante Soteldo voltaram aos treinos do Santos nessa quinta-feira. A dupla retornou ao Peixe após defender a Venezuela nas eliminatórias. Os dois atletas chegaram ao Brasil na manhã dessa quinta e seguiram direto para o CT. Fizeram apenas uma atividade leve e foram liberados. Rincon e Soteldo ainda serão avaliados na sexta-feira, antes do treinador decidir se ambos poderão ser relacionados para a partida contra o Vasco, né, pela estreia. Tá, então esse é o grande lance, né? Esses dois jogadores, eles estiveram em campo na partida contra o Peru, né? Os 90 minutos. Então foi pegada, né? A viagem longa, jogaram os 90 minutos, titulares da seleção venezuelana, né? O Pedro Caixinha fez uma atividade tática, ainda sem poder contar com o Soteldo e o Tomás Rincon. Então, o provável time do Santos é Gabriel Brazão, JP Sherman, Gil, Zé Ivaldo e Escobar, João Schmidt, que é o camisa 5 ali, bom pra caramba, Gabriel Bontempo e Barreal, ou Tassiano, Soteldo ou o Benjamin Rolaiser e Guilherme Tiquinho Soares. É um bom time, viu, gente? Tassiano mete gol no Vasco toda vez, jogava no Bahia, metia gol no Vasco toda vez. Tá? Então é isso, gente, né? Sobre o Brasil, só uma notícia aqui para encerrar, pra gente fechar aqui, tá? O nosso primeiro adversário na Copa Sul-Americana, que é o Melgar, ele continua 100% no Campeonato Peruano, né? Quando a gente, na época do sorteio, né, eu trouxe aqui toda a repercussão e um estudo prévio sobre os nossos adversários, o Melgar tinha 4 jogos e 4 vitórias. Agora ele tem 6 jogos e continua com 6 vitórias. A última partida foi hoje, né? Agora há pouco, aqui à tarde, né? Pegou o Ayacucho e venceu por 3-2. Então, só para uma notícia para fechar, o Vasco que joga domingo e depois viaja lá para Arequipa, no Peru, para pegar o Melgar pela primeira rodada da fase de grupos, né? Dia 2, na quarta-feira. Então, vamos ficar de olho aí, não vamos perder esse foco também na Sul-Americana, não. Mas agora é o Santos. Agora a gente tem que focar em, 3 pontinhos domingo. É isso. De que jeito que vai vir? Carilho, dá teus pulos. Beleza, galera? Obrigado. Esqueceu de deixar o like? Deixa o like aí agora, se inscreve, compartilha. A gente volta amanhã. Fiquem com Deus. Ótima noite. Tchau, tchau.